Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia Científica e o tema dessa aula é as notas de rodapé, elementos de apoio ao texto, dentre elas a nota de rodapé. Então, o que são notas de rodapé? São aquelas informações que nós vamos apresentar na parte inferior da folha do nosso trabalho. Existem dois tipos de nota de rodapé, a nota de referência e a nota explicativa. O que é a nota explicativa? Ela vem para trazer informações adicionais ao seu texto. Qual é a formatação gráfica dessa nota explicativa? Ou da nota de referência, que também é uma nota de rodapé? Nós vamos trabalhar com uma fonte menor, ou Times ou Arial, fonte 10, e o espaçamento entre as linhas vai ser o espaçamento simples, ou espaçamento 1. Então, nós saímos daquele formato do texto, que a fonte era tamanho 12 e o espaçamento era de 1,5, e passamos para a nota de rodapé com fonte tamanho 10 e espaçamento simples. Não vamos deixar nenhuma linha em branco entre as notas de rodapé, entre as informações das notas de rodapé. Então, elas são sempre na sequência. A sucessão de todas as notas deve ser controlada por meio da numeração. Então, para cada informação que você queira acrescentar, você vai utilizar um número e esse número vai ser indicado embaixo para fazer a relação do texto com a informação complementar que está apresentando no final da página. Nós vamos utilizar os algarismos arábicos e vão ter uma numeração única e consecutiva para todo o trabalho. Então, nós não vamos reiniciar essa numeração a cada capítulo ou a cada tópico. É sempre única e consecutiva até o final do trabalho. O corpo de cada nota deve ficar separado do texto, da parte normal do texto, por um traço de 3 centímetros partindo da margem esquerda. Então, é aquele traço que vai dizer o que é o texto e o que é nota de rodapé. Então, vamos trabalhar um pouquinho com a nota explicativa. Então, a gente vai usar a nota explicativa para apresentar algum comentário, alguma explicação ou até uma tradução de alguma expressão, de alguma palavra que seja de outro idioma. Ela não vai ser incluída no texto para não interromper o pensamento. Então, é aquela informação importante, ela complementa aquela ideia ou ela agrega alguma informação àquela ideia, mas se você for usar lá no texto, vai acabar atrapalhando o seu desenvolvimento, vai cortar o seu raciocínio lógico. Então, você insere um número e lá embaixo você faz aquele complemento, aquela explicação a mais que você acha interessante para o leitor. Vamos ler comigo esse exemplo? No texto, como é que ficaria? Aliás, a proposta de Piaget é mesmo, abre aspas, estudar o julgamento moral e não os comportamentos ou sentimentos morais. E ali eu coloquei a indicação do número 3. O que eu quero complementar em relação a essa citação de Piaget? Então, na nota explicativa, então lá embaixo na página, a gente vai ver essa complementação, que a fundamentação moral, como norteadora da conduta humana, requer apreciação das perspectivas racional e emocional. A pessoa humana não é apenas cérebro, desprovida de sentimentos. Então, essa é a informação que eu gostaria de trabalhar, que eu gostaria de levar ao leitor como um complemento àquela teoria de Piaget, mas que lá naquele parágrafo não teria como inserir essa informação. Por isso, utilizamos a nota de rodapé. Nesse outro exemplo que eu vou apresentar para vocês, vamos ter um trabalho de Radi, que trabalha sobre avaliação escolar. Vamos ler comigo? Então, segundo Radi, 2001, página 30, o que vale para as bancas vale a fortiori para examinadores. E daí eu tenho uma expressão ali em latim. Então, o que significa essa expressão? Muita gente não vai conhecer essa expressão em latim. Então, lá na nota de rodapé, eu tenho que é uma expressão latina que significa por causa de uma razão mais forte, ou seja, com mais razão, com muito mais razão. Então, lá no texto, eu não teria como trazer esse significado, trazer essa explicação, por isso usamos a tradução na nota de rodapé. No próximo exemplo, a gente vai trabalhar com uma obra de Behrens e que a gente vai explicar alguma situação em relação à autora. Também é possível utilizar a nota de rodapé para isso. Vamos ler o exemplo? Segundo Behrens, abrimos parênteses 2000, página 105, o paradigma emergente é a junção das teorias holista, progressista e ensino com pesquisa. Então, na nota explicativa, eu vejo que aquele número 5 que estava ao lado do sobrenome da autora, eu vou explicar que Marilda Behrens iniciou sua pesquisa sobre as teorias de ensino e apresentou o paradigma emergente em sua tese de doutorado. Então, era uma informação que
por algum motivo se achou interessante apresentar para o leitor quem era essa autora ou em que momento ela começou a discutir a teoria do paradigma emergente. Então, a nota explicativa tem essas 3 funções. Ou ela vem para explicar, ou ela vem para trazer uma informação adicional, ou até para uma tradução de uma expressão que não seja do nosso idioma. O outro tipo de nota de rodapé é a nota de referência. Então, eu venho para trabalhar, em vez de apresentar no texto o nome do autor, o ano e a página da obra consultada, eu trabalho no texto apenas com a numeração, indico um numeral, e na nota de referência eu apresento quem é esse autor, que obra foi consultada, em que ano que foi publicada e por qual editora. Então, ela vai sempre estabelecer essa relação do que é material meu. Então, naquele parágrafo que não tem nenhum número, nenhuma indicação de nota de referência, eu entendo que aquele parágrafo é do autor. E quando eu tenho essa indicação, esse número, eu vou ter, então, qual é o autor que foi consultado. Vamos observar no exemplo comigo? Exemplo. Então, nesse caso, nós usamos uma obra do José Eduardo Faria. Então, entramos com Faria, o sobrenome, o último nome, com toda a letra maiúscula, vírgula, José Eduardo. Ele é o organizador dessa obra, então, entre parênteses, a abreviatura ORG. Título da obra, Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. O título está em negrito, porque quando a gente utiliza a referência da ABNT, ela informa que a gente deve destacar o título do livro. A cidade, São Paulo, Malheiros, que foi a editora que publicou esse material, e o ano dessa publicação. Então, ficaria desta forma a citação usando a nota de rodapé. Lembrando que a cada página, cada vez que você citar essa obra pela primeira vez nessa página, a citação tem que ser esse modelo. Ela completa o sobrenome do autor, nome do autor, título da obra, cidade, editora e ano. Então, a gente sempre vai seguir essa ordem. Se na mesma página eu apresentar essa mesma obra, eu começo a trabalhar com outras expressões em latim, que é o idem, o ibidem, ou o opsit, que é o opsitato. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos sobre esses casos que eu mencionei. Citação da mesma obra consecutivamente. Quer dizer, nesse parágrafo eu trabalhei com essa obra e no parágrafo seguinte eu continuei trabalhando com essa ideia desse mesmo autor. Então, a primeira referência ela vai ser completa, então vai indicar o nome do autor, título da obra, cidade, editora, ano, e a seguinte a gente vai usar a expressão ibidem ou a expressão abreviada ibid. E depois disso, a página que você consultou. Então, eu não repito mais nem o nome do autor, nem a obra, nem cidade, nem editora, apenas apresento a expressão ibid. Significa que eu estou trabalhando com a mesma obra, do mesmo autor, com uma outra página, uma página diferente, que é aquela que eu apresentei. Acompanhem comigo esse exemplo. Então, nesse caso, utilizamos a obra de Paulo Freire, então iniciamos sobrenome, Freire, vírgula, Paulo, Política e Educação, São Paulo, Cortês, 2003, página 39. No parágrafo seguinte, usei a mesma obra, então como é que fica a nota de referência? Número 7, no exemplo aí, o IBID, página 40. E a citação seguinte que eu usei também foi do Paulo Freire, então 8, indica a outra citação que foi feita, e BID, página 41. Então, aí é o exemplo de citação consecutiva da mesma obra do mesmo autor. O outro exemplo que nós temos é citação não consecutiva, quer dizer, estou trabalhando na mesma página de trabalho, só que eu vou intercalar autores. Eu vou primeiro trabalhar com o autor A, trabalho com o autor B e volto a citar o autor A, por exemplo. Então, foi necessário, porque eu quis discorrer, trazer ideias diferentes, então por isso que eu inseri o autor B no meio das citações do autor A, então isso é totalmente aceitável, é interessante até que você utilize esse recurso, você vai inserindo autores, misturando ideias para mostrar que você dominou esse conteúdo, que você se aprofundou na sua pesquisa bibliográfica, só que na hora de fazer as citações você vai ter que ter esse cuidado. A ABNT especifica como apresentar essa citação. Então, observem comigo no exemplo. Então, continuo trabalhando a primeira ideia com uma obra de Paulo Freire. Então, o item 6 ali se refere a Paulo Freire, com a mesma obra, Política e Educação, São Paulo, Cortês, 2003, página 39. A citação seguinte, que é indicada pelo número 7, é da Heloísa Penteado, com a obra Meio Ambiente e Formação de Professores, São Paulo, Cortês, 2001.
E eu voltei a trazer uma obra de Paulo Freire, né? Eu voltei a trazer uma citação, um trecho da obra de Paulo Freire. Então, citação 8, Freire, vírgula, opcite, opus citatum, quer dizer, obra citada, é uma expressão em latim também. Então, opcite, vírgula, página 39. Então, esse exemplo a gente vai utilizar quando a gente estiver intercalando ideias de autores. E isso é um recurso muito interessante para você. Então, evite citar autores na sequência, ou só usar um autor para trabalhar determinado conteúdo. Faça essa conversa, faça essa integração de ideias, de conceitos entre os autores. Isso enriquece o seu trabalho. E para a ABNT, é dessa forma que eu apresentei que vocês vão utilizar para fazer as referências, né? Usando a expressão opcite.